Bom, gente, agora vamos conversar sobre a questão do ciclo da vida e da morte, né? O nosso último conteúdo para finalizar a disciplina. Então, o autor inicia com os questionamentos sobre qual é o ponto, né, que já define o que já passou, o que virá, que ponto é esse, o que é agora, ponto de partida. Essa daí é uma frase de Magalhães. Então, esses questionamentos sobre o ponto, nos leva a muitas reflexões. Se separarmos as etapas da vida em infância, adolescência, idade adulta, terceira idade e morte, fazemos isso porque essas fases têm, de fato, características peculiares e exclusivas. Então, a pauta que nós vamos trabalhar aqui vai ser a morte na cultura, nos hospitais, no indivíduo, morte e luto durante o ciclo de vida, morte e luto durante o ciclo de vida à cultura, a morte, a medicina e os hospitais e considerações finais. Então, o desenvolvimento humano é um processo contínuo, né? Nós já vimos isso na aula de personalidade, que eu falei para vocês que o tempo inteiro nós estamos nos desenvolvendo. Então, os autores afirmam que as mudanças que acontecem durante o desenvolvimento são produzidas pelos processos biológico, social e psicológico. Mais uma vez, né, vocês podem perceber que a maioria das nossas aulas eu falo sempre desses três: o biológico, o social e o psicológico. Então, esse processo de desenvolvimento humano é o que vai promover a nossa maturação biológica. E vida, né? Começa a partir da concepção do feto dentro do ventre materno. Assim, a experiência de vida é uma fusão total com a mãe, que de maneira ideal protege, alimenta e aquece o seu bebê. Então, sempre quando a gente se questiona sobre vida, sobre o início da vida, é lógico que a primeira coisa que a pessoa imagina é uma mãe grávida, né? Ali inicia-se todo esse processo. Com o advento do nascimento, corta-se o cordão umbilical e o bebê vive sua primeira experiência de separação. Por um lado, dolorosa, pois no útero da mãe ele tinha acalento, era quentinho. Por outro lado, necessária, pois o bebê já não cabia mais dentro do útero e precisava crescer e se desenvolver. Então, a primeira grande separação que a gente tem, perda, né, seria desse vínculo, desse contato com a mãe fisicamente. Então, esse cortar o cordão umbilical torna-se um símbolo e metáfora de todo o processo de desenvolvimento psíquico e emocional. A morte na cultura, nos hospitais, no indivíduo. Aí, a questão da morte e luto durante o ciclo de vida. Quando você compreende plenamente que cada dia que você vive poderia ser o último, você utiliza o tempo daquele dia para crescer, para se tornar mais quem você é, para se aproximar dos outros seres humanos. Então, esta é uma reflexão de Kubler-Ross, que é uma grande autora, a Elizabeth, né, uma grande autora de conteúdos sobre tanatologia, sobre vida, morte, luto. Então, sempre quando você for estudar algo sobre luto, morte, com certeza você vai encontrar alguma referência sobre ela. Então, quando a gente fala em morte, ela desperta o medo de perder a própria vida e o medo de perder algum ente querido. Então, sempre a morte vem como algo negativo, né? Principalmente na nossa cultura. Dificilmente você vê a morte como algo positivo. Eisrick nos lembra que a morte desperta fantasias e correspondentes defesas contra ela. As fantasias é a questão de vida pós-morte, o que acontece, ou se morreu, acabou. Então, tudo isso aí gera muitas fantasias nas mentes das pessoas. E esse desconhecido é o que causa medo. Então, essa morte ela representa algo incontrolável, inatingível, inanimável e desconhecido. E de fato é. Então, por isso que causa tanto medo nas pessoas. Então, há quem veja a morte como uma punição e quem a enxerga como uma oportunidade de se reencontrar com pessoas queridas e perdidas. De uma forma geral, somos todos imortais em nosso inconsciente.
Por mais que aceitemos a morte, temos a ilusão de que ela jamais ocorrerá. Então, quando pensamos em nossa morte, a imaginamos de fora, como espectadores, e não sentimos como algo que aconteça com nós mesmos. Então, vocês veem, né? Isso geralmente, essa questão de que foi uma oportunidade de reencontrar as pessoas queridas. Isso daí muitas vezes acontece com os entes familiares que ficaram aqui e buscam conformar-se de alguma forma. Então, essa é uma das justificativas, ou às vezes a pessoa que já está no leito de morte, numa doença terminal, quando ela já está entrando no estágio de aceitação da morte, geralmente são esses pensamentos que passam na cabeça dela. Então, Elizabeth Kubler-Ross delineou 5 etapas pelas quais as pessoas passam na conciliação com a morte, sendo que nem todas passam por essa fase, nem necessariamente nessa ordem. Então, são as famosas fases do luto. Essas fases do luto, gente, elas ocorrem, claro, relacionadas à morte, mas também relacionadas a alguma perda que você tenha na sua vida, perdas simbólicas, perda de emprego, separação, traição, algo muito ruim que aconteça na sua vida. Você pode passar por esses estágios aí da morte, que são os estágios de enfrentamento. Então, inicialmente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença muito grave, ela entra no estágio de negação. O paciente se recusa a aceitar a realidade, ocorre normalmente por ocasião do diagnóstico. Não é comigo, o médico trocou meus exames com o de outro paciente, preciso refazer esse exame e o resultado não está correto. Aí nós passamos para a raiva. O paciente se pergunta por que eu e tende a culpar alguém por sua mazela. Barganha, o paciente negocia com Deus, com os santos, com quem ele tem a fé. Prometo que se eu me curar, vou fazer tal coisa. Prometo que se eu me curar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Depressão, o paciente realiza a morte e vivencia as perdas. E aceitação, o paciente aceita a morte. Esses estágios de enfrentamento também ocorrem no luto da pessoa quando perde alguém. Ela passa no estágio de negação, da raiva, da barganha, depressão e aceitação. É importante que vocês saibam essas fases para que vocês reconheçam os pacientes. Então, muitas vezes, os pacientes não têm adesão ao tratamento porque eles estão justamente em uma dessas fases. Ou estão presos na negação, ou estão com raiva. E, geralmente, quem é atingido diretamente com essas consequências são as pessoas que convivem com o paciente. Para os que sobrevivem, a perda de um ente querido, o pesar e o processo de luto é muito particular. Algumas pessoas se recuperam rapidamente, outras nunca conseguem. Tem pessoas que esse processo de luto, gente, ele é muito, muito relativo e depende muito da carga psíquica que cada um tem, né, do emocional de cada um. Então, pode ser que uma pessoa com 2 meses, 6 meses já consiga superar essa fase. E tem pessoas que passam anos e não conseguem superar. Aí a gente entra na questão do luto patológico, que é quando a pessoa não consegue superar esse luto e passa por grandes períodos de depressão. Já esses autores, eles relatam 3 etapas de luto. Choque e descrença, a pessoa sente-se perdida, confusa e triste durante algumas semanas. Preocupação com a memória da pessoa falecida, o sobrevivente tenta conciliar-se com a morte, mas ainda não aceita. Tem muitas lembranças e acha às vezes que o falecido está vivo. É aquela famosa não caiu a ficha ainda da pessoa. Ela não consegue acreditar que o outro morreu. Resolução. A pessoa enlutada renova o interesse nas atividades cotidianas e no lugar da dor fica a saudade. Então, um dos pontos principais em relação ao luto e a pessoa que perde alguém querido, vocês podem ver até na apresentação que eu disponibilizei para vocês também sobre a questão do luto, é essa dor se transformar em saudade. Então, assim, nunca vai passar a dor da perda da pessoa. A pessoa perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu o pai, perdeu o companheiro. Então, isso daí, gente, não existe essa questão, isso vai passar. Não vai, né? O resto da vida a pessoa vai conviver com aquilo.
Com a ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra, algumas vezes precisa realmente de alguma medicação, a pessoa aprende a conviver com aquela perda, né? E aí a gente enfatiza a questão de que a dor, a lembrança em relação à morte da pessoa se transforma em lembranças boas que ela tenha tido na vida com aquela pessoa. É como se houvesse uma ressignificação desse processo. As crianças com idade entre 5 e 7 anos, elas entenderão que a morte é irreversível, universal e que as funções vitais cessam com ela. A compreensão e aceitação da morte também varia de acordo com a idade em questão. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas como é que devem agir em relação à criança, deve contar ou não. Então, assim, a partir dos 5 anos, a criança tem essa compreensão. Então, você precisa, você como profissional, precisa conversar com os familiares para que elas contem a verdade para a criança. E não digam que o pai viajou ou que a mãe foi para tal local. Não, você precisa mesmo, é lógico, de uma forma tranquila, dizer para a criança que ela não vai mais ver o pai, não vai ver mais a mãe. Porque essa questão de que ele viajou, eternamente a criança fica esperando aquela pessoa voltar. Adolescentes, por sua vez, apresentam muitos comportamentos de risco, pois se preocupam mais com o que vivem do que quanto tempo viverão. Assim, usam drogas, têm relações sexuais sem preservativos, sofrem acidentes, ou seja, em geral são inconsequentes e onipotentes. O suicídio é a terceira principal causa da morte entre os adolescentes, com histórias de doença emocional, depressão, abuso de drogas e comportamento antissocial. Na idade adulta, a morte se torna mais presente, devido ao declínio da força e do vigor físico, e principalmente à perda dos pais, o que traz uma nova consciência, ser a geração mais velha que é a próxima da fila a morrer. A morte de um cônjuge é um dos maiores desafios que pode confrontar um ser humano. A chance do viúvo morrer após a morte do cônjuge é bastante alta. Isso vai depender da experiência que tem para enfrentar a perda e dos recursos que desenvolveu, a autoestima, por exemplo. E também tem a questão da dependência emocional. Então, muitos idosos, a gente tem aí diversos casos de que um idoso morre e o outro, logo após, não aguentou, morreu de saudade, né, não conseguiu superar a perda, tinha uma dependência muito emocional do outro, viveram muito tempo juntos, e isso de fato acontece, é uma realidade. Então, é preciso cuidar dos que ficam. A morte de outrem causa sofrimento e crescimento. Perder um dos pais também pode ser muito sofrido, levando à tristeza e às vezes à depressão. Contudo, também pode ser um processo de amadurecimento, impedindo a pessoa a desenvolver um maior senso de identidade e consciência. Então, isso daqui está relacionado aos crescimentos que tem diante da dor. Então, perder um dos filhos é antinatural e pode levar os pais a um sentimento de fracasso. O casamento, se houver, sofre com a perda do filho, podendo se dissolver. Na nossa cultura, segundo os Zagores, quem perde os pais torna-se órfão e quem perde um cônjuge fica viúvo. Mas o que é quem perde um filho? Não existe em nossa cultura uma palavra que defina essa condição tão inesperada da vida. E se você ouvir relatos ou conhece alguém que já perdeu um filho, sabe que é algo realmente imensurável, né? O que a pessoa fala, a dor que ela sente é uma dor muito grande, ela passa por um sofrimento muito grande mesmo. Então, preparando as crianças para entender o fenômeno da morte. Elas precisam de explicações adequadas, evitando termos vagos como ir embora, dormir, doença. Esses termos podem aumentar a confusão mental na criança. Observar a criança para ver se ela não associou magicamente a morte a um comportamento ou pensamento seu. Caso isso ocorra, tentar conversar e mudar esse tipo de raciocínio, se possível. Muitas vezes as crianças se sentem culpadas. Crianças de 4, 5, 6 anos acham que o pai morreu por causa dela, porque ela pensou tal coisa, e ela associa isso, né, e leva essa culpa para o resto da vida, muitas vezes não compartilha com outra pessoa, e quando chega na fase adulta, sofre diversos tipos de situações, de traumas inconscientes,
relacionados a essa questão e que só é resolvido na psicoterapia. Não excluir as crianças da cena em que amigos se encontram com as pessoas enlutadas. Elas precisam ser ajudadas a enfrentar e a lidar com a perda, em vez de serem protegidas da tristeza. Elas devem ser ajudadas a expressar e nomear seus sentimentos, tristeza, saudade, medo, verbalmente ou de formas gráficas e motoras. É porque a criança ela não consegue expressar o sentimento dela até os 5 anos de idade. Então, ela projeta o que ela está sentindo nas brincadeiras, no desenho. Então, isso precisa ser observado. Evitar que elas assumam papéis de adultos, cuidando de familiares que estão sofrendo de forma a se sobrecarregarem. Também ocorre muito isso, já com crianças de 12, 13 anos, adolescente, que precisam assumir responsabilidades de cuidar da mãe. Eu preciso cuidar da minha mãe porque meu pai morreu. E às vezes essa criança deixa os sentimentos dela de lado. Então, como a criança internaliza a noção de morte? Aos 2 anos, a criança já desenvolve a noção de presença e ausência. Ou seja, percebe que as pessoas saem de perto dela e podem voltar. Por volta dos 4 ou 5 anos, começa a perceber que existe o nascimento, crescimento e a morte. Nesse período, fazem muitas perguntas sobre sua origem, observam o desaparecimento das pessoas que morrem, interessando-se por saber desse final. É lógico que esse período de 4 a 5 anos é o período que a criança mais tem curiosidade no mundo, está começando a reconhecer, a entender tudo que está acontecendo ao seu redor. É importante não omitir a morte e não excluir do processo de velório. Não querer poupar a criança sofre menos que a gente para enfrentar tudo isso. Então ela precisa vivenciar morte e luto durante o ciclo da vida. Aí aqui é mais relacionado a questões culturais. Costumes relativos à remoção, à recordação dos mortos, à transferência de posses e até à expressão de dor variam muito de uma cultura para outra e são determinados pela visão que a sociedade tem do que é a morte e do que acontece depois. Então, na Grécia Antiga, os corpos dos heróis eram publicamente queimados como sinal de honra, ritual ainda praticado pelos hindus na Índia e no Nepal. Lei judaica. A cremação é proibida sob a lei judaica ortodoxa, na crença de que os mortos se levantarão outra vez no juízo final. Cada cultura tem a forma de enfrentar a morte. Então, quanto aos costumes relativos à remoção, recordação dos mortos, transferências de posse e até da expressão da dor, variam muito de uma cultura para outra. E são determinados principalmente por essa visão que a sociedade tem do que é a morte e do que acontece depois. Como eu falei para vocês anteriormente, essa questão desse mistério, desses tabus que envolvem a morte, é o que traz os pensamentos negativos relacionados a isso. Em relação à questão da evolução desse processo de enfrentamento da morte, nos tempos antigos, era um sentimento de familiaridade com a morte, isento de medo ou de desespero. Então, na Idade Média, esses costumes eles começaram a ser moldados. Então, essa existência individual passou a ser valorizada e a morte deixou de ser a aceitação do destino coletivo, dando lugar a uma consciência individual, a consciência da morte de si mesmo. Então, nesse processo, começou já uma diferença em relação ao enfrentamento da morte. Então, no século XX, ocorre uma revolução brutal das ideias e dos sentimentos, e a morte tão familiar no passado passa a ser vergonhosa e proibida. Aí a gente tem um relato aqui no texto desses processos dos anos de 30 a 50 sobre a morte. O hospital antes era um abrigo para pobres e peregrinos. Torna-se um centro médico no qual se lutava contra a morte. Lembra quando a gente conversou na outra aula sobre os cuidados? Como é que surgiu o hospital? Que ele vinha justamente para acolher os pobres e os peregrinos. E com o passar do tempo, passou a ser um local para cuidar das pessoas. Então, os rituais funestos não são muito diferentes em sua forma, mas foram esvaziados em seu impacto dramático. Então, em 1930 e 50, as pessoas passaram a morrer em hospitais sozinhas. Já hoje em dia, morrer em casa se tornou algo inconveniente, E isso daí já foi um pouco cultural há uns anos atrás. E o ritual desaparece, deixando espaço para um fenômeno dirigido por profissionais. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas não conseguem nem vivenciar o luto. Por quê?
logo vem os pensamentos de que tá tudo bem, que vai passar, que já tá bom, que a pessoa precisa, bola pra frente, vai, segue em frente, deixa essa dor de lado. E as expressões e sentimentos acabam realmente entrando em um desequilíbrio mental, que pode se tornar pensamentos depressivos e ansiosos. Então, uma grave consequência dessa forma de lidar com a morte é a objetivação e a retificação do corpo dos pacientes nos hospitais. Em relação à questão do conceito da morte cerebral, seria muito questionado décadas atrás, uma vez que esses pacientes ainda estão vivos, quentes, requerem cuidados, alimentação, por que seriam considerados mortos? Segundo Smith, o conceito de morte cerebral surge após o desenvolvimento da possibilidade de transplantes. A partir daí, cria-se uma legislação para definir o que é ou não morte cerebral. Então, isso daí a gente sabe que já é bastante polêmico esse tema, mas já foi muito mais anteriormente. Então, os profissionais de saúde podem apresentar dificuldades emocionais em sua prática médica, como eu já falei aqui em várias outras aulas. Então, na residência médica são observados diversos transtornos psiquiátricos, que incluem estados depressivos com ideação suicida, consumo excessivo de álcool, adicção de drogas, raiva crônica e o desenvolvimento de um amargo ceticismo e o irônico humor negro. Por isso a importância de vocês buscarem auxílio, buscarem ajuda e sempre fazer psicoterapia, para conseguir enfrentar de perto todas as situações do dia a dia. Então, o fato de que o corpo desses profissionais é tratado como algo imortal e infalível, submetidos às condições de trabalho absolutamente insuportáveis, também incluídas as privações de sono, excessiva carga de trabalho, estresse, entre outros fatores, acabam por privar o vivenciamento dessas situações. Então, para concluir esse conteúdo, o que eu quero deixar para vocês é: busquem o equilíbrio sempre. É isso.